A ideia do jogo começou numa conversa com a minha irmã, Lili, lá de Porto Alegre, da Ciclo Reverso. Falou, por que a gente não faz um jogo celebrando a diversidade, né? E atendendo uma demanda das empresas, né? De estar treinamento de diversidade e inclusão, né? Para criar uma cultura de diversidade. Então nós entramos no projeto, aí entrou na parceria também lá em Porto Alegre, além da Ciclo Reverso, a Rosvale, sobre empresarial, e a Balô Conexões Plurais. Então, com essas três entidades, a gente ficou 2 anos desenvolvendo o jogo, com um processo longo, né? E é um jogo que é para ser utilizado em treinamentos assim, e acompanhando de outras atividades, workshops, que favorecem uma cultura de diversidade nas empresas, né? Eu tenho uma apresentação ali com alguns aspectos do jogo, eu vou pedir ali para o Luan passar, aliás. Ali, ó. E a gente precisa de empresas diversas para um mundo plural, né? Nesse momento da história, assim, tá em jogo essa questão, né, de despertar o poder da diversidade, né? Do poder de cada uma das pessoas, de contribuir cada um da sua forma, né? Com toda a sua riqueza que a diversidade proporciona, né? E que é uma coisa que já se comprovou por vários estudos da ONU e tudo, que traz resultados não só assim, institucionais, sociais, mas também econômicos, financeiros das empresas. É importante elas despertarem para isso. A cultura de diversidade ela enriquece em todos os aspectos. Vamos passar a pena. Né, multiplicando talentos. Né? Então, empresas com mais, né, com equipes diversas, tem uma série de impactos positivos, né? Tanto quanto sobre os colaboradores em si, a própria empresa, os stakeholders, né? A própria diretoria, também a comunidade do entorno e a sociedade como um todo, né? Então proporciona para as empresas mais atração e retenção de profissionais, mais inovação, né? Pela diversidade de talentos, né? Mais adaptabilidade, flexibilidade, melhores decisões e mais senso de pertencimento e engajamento, né? As pessoas se sentem integradas na empresa, né? Quando são valorizadas, inclusive não só nos seus aspectos profissionais, né? Em todos os aspectos da vida, a diversidade também inclui isso, né? Valorizar o profissional ali como pessoa, como um todo, como entidade, como alguém inserido na sociedade, como alguém que tem coisas a trazer, enriquecer, além do script, vamos dizer assim, além dos programas, né? Com tudo que as pessoas podem oferecer de melhor. E multiplica os diálogos, né? A parte da comunicação é importante, né? Se uma empresa tem uma comunicação inclusiva, ela permite que as informações fluam, os processos aconteçam, né? Que a troca de ideias, né? Semeia e gera projetos, e gera todo um cabedal de experiências, né? Que enriquece profundamente, né? Então proporciona melhor entendimento dos clientes, por quê? Porque uma equipe diversa vai entender melhor a demanda de cada cliente, com quem se identifica, cada grupo, né? Mais troca de conhecimento e experiências, mais valorização das ideias de cada um, escuta ativa, né? As empresas com uma política inclusiva escutam os seus colaboradores, né? E há uma troca, né? Não é uma coisa de mão única, né? Um atendimento mais humanizado, que permite ao público, né? Porque uma equipe mais diversa entende melhor os problemas, as demandas de cada um, tudo, né? E mais envolvimento com a comunidade. Porque não explica os caminhos, né? Assim, as empresas passam a ter, né? Estendendo isso para um âmbito mais global, né? Vou deixar o jogo aqui. Elas se qualificam para muitas coisas, né? Além das próprias requisitos já assim formais e tal, há uma abertura ampla, né? Que a empresa consegue mais qualificação para mercados, mais incentivos, mais certificações, né? Tudo isso criando assim, riqueza e impacto positivo na sociedade, né?
e fortalecimento da marca e da reputação das empresas também. E mais presença nas mídias, né, e nas redes sociais, espontaneamente. Né? Então a ideia é treinar para a diversidade. Daí onde que surgiu o jogo de tabuleiro, né? Porque o treinamento para a diversidade é fundamental, né, para que se desenvolva uma cultura de diversidade, não ser uma coisa só assim, para constar, para cumprir tabela, né? Precisa realmente assim, virar a chave na empresa e falar, agora nós temos um pensamento de diversidade, uma cultura que pensa em incluir, né, e dar, né, a margem para todas as potencialidades. Então apresentamos uma diversidade de inclusão. É um jogo de tabuleiro cooperativo, né? Um jogo cooperativo é um jogo que as pessoas não jogam competindo entre si, elas jogam em conjunto como uma equipe para produzir o melhor resultado. Então ele reproduz a vida de uma empresa, de uma instituição, né? Assim, no sentido de combater os preconceitos com os afetos, né? Pode passar por aí. Né? Jogos de tabuleiro, o que eles proporcionam, né? Além de um treinamento simples, né? Que seria de uma uma. Então, a grande diferença é que o jogo é ativo, né? As pessoas participam, né? Então ele proporciona socialização, autoexpressão, aprendizado vivencial, desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, feedback imediato das ações, né? No jogo você tem aquele retorno. Na hora que você está jogando, você já tem o impacto ali da ação, o jogo modula a vida de uma empresa, ali, combatendo os preconceitos e contratando equipes diversas, né? E você pode tomar as decisões ali num ambiente seguro do jogo, para depois transpor para a vida da empresa, né? E permite também um engajamento completo da pessoa, intelectual, emocional, vivencial, né? Então a pessoa está como um todo ali participando, como jogador, como colaborador da empresa, como pessoa, em todas as dimensões da vida e da existência dela, né? E contribui também para a construção de relacionamentos de uma empresa e redução dos estresses, né? Já falei, né, a diversidade do jogo cooperativo, frisando aqui, né? É um jogo que todo mundo joga como uma equipe, né? E nele a gente usa aqui, ó, tem as cartas com o X ali, seriam os preconceitos, né? A gente usa os afetos, que são as cartas com o coração, para combater os preconceitos, tal como acontece na empresa. A gente não pode deixar os preconceitos acumular, tem que criar um ambiente favorável para uma equipe diversa. E equipes diversas permitem múltiplas conquistas, que são os impactos positivos da diversidade para todo mundo, para a empresa, para os colaboradores, para a sociedade, para a comunidade do entorno e para o mundo, né? Fazer um mundo mais inclusivo. E ali a gente aponta ali as ODS da ONU, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o jogo atende, né? Tanto contribui, a própria ONU frisou bastante que a diversidade é importantíssima para a erradicação da pobreza, porque precisa, muitos projetos até de erradicação da pobreza passam por dar mais emprego para mulheres, por exemplo, para né? A igualdade de gênero, trabalho decente, né? Redução da desigualdade, paz, justiça e parceria e meio de implementação. E é isso, gente. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra aqui para a Mariana, ela vai conduzir com esses convidados sensacionais que eu tenho prazer de ter aqui. Muito obrigado. Parabéns, Carlinhos. O jogo ficou incrível. Para começar, eu vou pedir uma rodada de apresentação. Vou pedir para cada uma das pessoas se descrever, vou começar me descrevendo também. Eu sou uma mulher de 1,65 m, mais ou menos, tenho a pele clara, tenho os cabelos cacheados de tom moreno, uso óculos, não uso maquiagem, estou com uma blusa preta de manga comprida, até preferia estar com uma manga mais curta que está calor, uma calça de tom claro e um tênis branco. E vou pedir também para cada um diga o pronome que se reconhece, né?
meu pronome é ela. E contar um pouquinho o que faz. Né? Eu sou jornalista, eu tenho uma empresa de comunicação para o terceiro setor. Estou muito feliz de estar aqui hoje mediando essa roda. Vou começar aqui com o lado das mulheres, depois eu passo para vocês. Tá? Já vamos continuar, né? Boa noite, gente. Não pode ser bem mais forte, né? Boa noite! Que delícia estar aqui presente hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Níquel Felipe dos Santos, mais conhecida como Níquel Aiker. Sou uma mulher travesti, preta, 40 anos, artista, drag queen, atriz, né? Estou com um cabelo com um manto sagrado que minha amiga trouxe pra mim, né? Preto, mas meu cabelo mesmo é um cabelo black. Tô com uma blusa curtinha, ao contrário de você, né, amiga? Porque tá calor demais. Marrom, uma calça leg preta e uma bota marrom também, gente. Algumas pulseiras, anel, brinco, maquiagem. Enfim, saí toda produzida para poder estar aqui presente hoje, nesse momento tão importante e compondo essa mesa com pessoas tão maravilhosas, né? Então, acho que é só gratidão por estar aqui hoje presente, tá ok? Gratidão pela presença de todos. Oi. Vou passar porque começou pelas mulheres e eu fiquei até assim, me senti lisonjeada. Hoje, quem fala é Titi Chosen. Eu sou uma drag queen. Hoje eu estou usando uma roupa verde e amarela, nada proposital para os patriotas, porque drag queen ocupa todos os espaços. Uma luva com unhas longas, com pedrarias, cabelo castanho, óculos escuro, porque é para compor o look mesmo, porque drag queen é desse jeito. Tô usando uma bota super indiscreta, brilhando, as óculos inclusive para as amigas se quiserem. E por trás da Justine Chosen, essa drag queen, existe Gilbert Santos, pedagogo, bacharel em letras libras, especialista em inclusão, servidor público federal, que dá vida a essa drag queen Justine Chosen, militante de movimento social, da população LGBTQIAPN+, e também da população com deficiência, sobretudo a população surda. Então, para começar, eu acho que essa é a drag queen Justine Chosen. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês nessa noite. Meu nome é Lícia Guerra, sou professora do IFMG, professora de História. Lecionei também na administração com gestão da diversidade. Trabalho na área da diversidade com palestras e monitorias. Atualmente, é muito bom estar nesses espaços. Sou uma mulher preta, tenho um cabelo cacheado, curto. Estou vestindo um vestido verde, longo, de manga. Não, estou na mesma situação, não estava esperando esse calor. Tênis branco, uso óculos, batom vermelho para marcar como uma mulher vermelha. E deixa eu ver mais. Alguns acessórios, brincos dourados, acessórios dourados. E é muito bom estar aqui, vocês não sabem o quanto é bom compartilhar com vocês esse momento. E falar de diversidade para mim é sensacional. Viver em diversidade é sensacional. Muito obrigada a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caio Pedra, eu sou um homem branco, tenho 1,83 m, peso quase 100 kg. Estou com uma blusinha preta muito básica, porque eu achei que dava para usar meu suéter estampado, mas está muito quente. Eu vim de moto e eu acreditei no vento, sabe? Mas fui enganado. É uma honra estar aqui, eu recebi esse convite com muita alegria. A minha formação inicial é em Direito, eu sou advogado.
Mas desde então eu venho sempre me dedicando ao estudo do acesso da população LGBTQIA+, aos direitos e à cidadania. Então eu fiz mestrado em Direito nisso, fiz mestrado em Administração Pública, hoje faço doutorado na Ciência Política. E eu trabalho hoje com isso, né? Estou vivendo esse sonho. Eu trabalho na Diretoria de Política e População LGBT de Belo Horizonte. Que depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas que atua em duas frentes principalmente. A primeira é em pensar políticas públicas para incluir essas pessoas, e reduzir as desigualdades que elas enfrentam. E a segunda é garantir que tudo o que já existe seja adequado para que essas pessoas acessem. A educação, a saúde, a segurança, todas as coisas que já estão em funcionamento sejam inclusivas e respeitosas por todas essas pessoas. E a empregabilidade da população LGBTQIA+, é um desafio gigante com o qual a gente está todo dia se esbarrando e tentando enfrentar. Eu acho que hoje a gente vai discutir coisas aqui que são muito importantes e que me movimentam diariamente, até em horário comercial, assim, espero tirar daqui as ideias que eu preciso para resolver os desafios que eu estou enfrentando. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é Héctori. Eu costumo falar devagar porque as pessoas, quando eu falo rápido, entendem hétero. Não é o caso. Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, branca. Eu tenho 34 anos, 1,78 de altura, peso 85 quilos. Eu tenho cabelo castanho, liso, com uma franja em formato de onda. Estou vestindo óculos, um piercing de argola no nariz, um brinco rosa bem aveludado, com pompom assim, na orelha esquerda. Estou com uma camisa estampada rosa, uma calça jeans azul escura, um tênis All Stars verde. Eu hoje trabalho na parte de coordenação de um curso de pós-graduação em gestão de diversidade e inclusão nas organizações, na PUC. Gabriel, inclusive, é da primeira turma. Jordânia também foi da turma de comunicação, que é outra coisa que eu dou aula. Eu sou docente hoje. Tenho uma empresa em que eu presto serviços de educação corporativa para a diversidade e inclusão, principalmente para a causa LGBTQIA+. A minha formação é em comunicação social, na graduação, no mestrado e no doutorado. E é muito bom ver uma iniciativa como essa existindo no momento em que a gente enfrenta vários desafios contra a diversidade e inclusão. Obviamente que a gente tem melhorado, mas ainda há muita coisa a ser melhorada. Então, quando a gente vê iniciativas de tornar mais lúdico, mais criativo o processo de inserção de grupos minorizados em empresas, em organizações de forma geral, isso dá um quentinho no nosso coração de saber que há esperança e a gente pode fazer mudanças assim no mundo. Muito obrigada. Olá, boa noite. Eu agradeço o convite por estar aqui, pessoas tão sensacionais. Estou vestindo uma blusa branca, básica, assim, uma calça jeans tão básica e branca quanto, um tênis cinza, tenho o cabelo caracolado e ondulado, né? Sou um homem branco e sou filho de uma mulher com deficiência. Eu gosto de falar isso primeiro porque talvez isso chegue muito primeiro, porque talvez as pós-graduações em diversidade e inclusão das organizações pela PUC Minas, junto com ele, e também em pós-graduação em educação inclusiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu estou dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos, lá de Nova Lima, trabalhando como coordenador de políticas para pessoa com deficiência. E a minha vida inteira foi trabalhar com pessoas com deficiência. Trabalhava no Instituto Bruno Dalton, dentro do pessoas com síndrome de Down, e coordenando alguns espaços lá. E é o grande desafio, não só a inclusão das pessoas com mercado de trabalho, mas também de trabalhar enquanto políticas públicas voltadas para essa população. Daqui a pouco eu vou falar mais, mas a minha primeira política pública enquanto coordenador foi para a comunidade surda. E eu descobri que mesmo uma cidade com 112 mil pessoas, pequena comparada a Belo Horizonte, tem mais ou menos ali 500 pessoas surdas, que são extremamente organizadas. Então a gente tentou levar algum projeto da administração passada, foi totalmente rechaçado. E aí sim é bom escutar toda a população surda, o que eles precisam, o que eles demandam. Acho que é um debate muito grande que a gente tem que fazer, e o jogo de diversidade e inclusão, ele é um dos caminhos para sensibilizar tanta gente. Eu quero levar para lá, a gente tem que levar para os nossos espaços de jogos como esse. Muito obrigado.
E eu quero ressaltar, né, que o jogo Diversidade e Inclusão, ele recebeu o incentivo da Prefeitura de Belo Horizonte, né, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, né. A Prefeitura faz um trabalho sensacional na cultura, né, e deu todo o apoio, né, para o lançamento do jogo, para esse evento, para tudo, né. Parabéns à Prefeitura de BH. Você quer se apresentar, Carlinhos? Eu sou Carlinhos, né? Sou uma mulher trans, né? Com cabelo louro, encaracolado, de óculos. Estou com a camisa que representa o jogo, né? Uma calça jeans, salto alto, que eu sempre uso. Eu sou designer de jogos, né? Tenho criado vários jogos. Inclusive também agora já aprovei para a Prefeitura para lançar o jogo da coleta seletiva para as escolas. Outro jogo meu, o Mind Click, recebeu um prêmio agora no Mipodoro e foi selecionado para a maior feira de jogos da América Latina, que é a versão offline, que vai ter em junho em São Paulo. Pega o Eu também sou poeta, tenho 2 livros lançados, o Signo Liquidificador e o Na Fronteira, que saiu pela editora Luas. E aproveito também agora o projeto para lançar o meu 3º livro de poesias, o Da Poesia e do Tempo. Vai sair agora esse ano ainda. Sou cantora, compositora, integrei os grupos Nem Secos, Arion, Suspense Band, né? Já em música assim, também já fizemos muita coisa. Nós participamos da programação oficial do Ministério da Cultura para a Copa de 2014, por exemplo, né? E tem uma estrada no ativismo, né? A gente criou o movimento Nem Rosa Nem Azul, que reuniu quase 30 artistas de Minas, a gente fez um clipe na época. E também participei da coordenação da Frente Nacional contra a Censura, quando estava toda aquela questão do pessoal vetar exposições e não sei o quê. A gente fez uma maratona de 30 dias na porta do Palácio das Artes, com o lançamento da frente, que acabou mobilizando gente do Brasil todo. Aí. Muito legal. Bom, agora que a gente já conheceu, né, as pessoas que estão compondo aqui nossa mesa, eu convido a gente a falar um pouco sobre trabalho. E trabalho, né, eu acho que trabalho diz muito da nossa identidade, né? Quando a gente é criança, perguntam pra gente, o que você quer ser quando crescer? Quando a gente é adulto, quando a gente conhece alguém, chega num lugar, a primeira coisa que as pessoas perguntam, né, você vai se apresentar, eu sou fulano, eu faço tal coisa, né? Então o trabalho diz muito sobre quem a gente é. Tem a ver com a nossa identidade, né? Só que o mundo do trabalho não se apresenta igual para todo mundo. Não é todo mundo que consegue chegar aonde sonhou quando era criança, não é todo mundo que tem as portas abertas em todos os lugares. Não é todo mundo nem que consegue sonhar que pode ser, por exemplo, o presidente da República. Porque a gente não tem representatividade muitas vezes, né? E a gente não tem portas abertas em todos os lugares que estão no trabalho. Então, a gente tem aquele teste do pescoço, né? Muitas vezes a gente chega num lugar e vira o pescoço e olha, onde estão as mulheres negras? Normalmente elas estão nos lugares de limpeza, né? Onde estão as pessoas trans? Muitas vezes elas nem estão, né? Elas não têm nem acessibilidade, nem se sentem pertencentes para estar nos ambientes. E aí eu queria que a gente começasse falando um pouco, cada um, sobre o que o trabalho representa na sua vida, se você consegue perceber que o mercado de trabalho está aberto para você como você gostaria. Acho que a gente pode começar agora, vamos... Quem quer começar? Vou deixar livre, então, para quem quiser começar a falar. Apesar de ser uma pessoa com muitos privilégios em nível de raça, ser uma pessoa branca, eu sou uma pessoa não binária, mas com muita leitura social de um homem cis. Algo que sempre me acompanhou é o medo de não conseguir me inserir no mercado de trabalho exatamente por conta, principalmente, da minha sexualidade. E quando eu era criança ainda, eu não esqueço que uma pessoa da minha família falou: eu sei que caminho você está seguindo e você vai ter muitos problemas com isso. Você vai ter muitos problemas para encontrar emprego e para ser alguém na vida. E eu lembro que, ainda criança, eu refleti e pensei: não, eu vou ser melhor em tudo que eu vou fazer.
Porque assim ninguém vai correr o risco de ter que tomar de mim o que é meu. E isso me acompanha até hoje. Eu tenho 34 anos e isso é muito cansativo, de certo modo. Na verdade, isso é bem cansativo. E acho que pessoas que pertencem a grupos minorizados vivenciam isso de uma certa forma para que eu consiga ocupar lugar no mercado de trabalho, eu preciso ser muito melhor do que outras pessoas que vão fazer o básico, mas estão conseguindo os mesmos cargos, os mesmos trabalhos. Então, para mim, o maior desafio hoje de pertencer a um grupo minorizado e associar isso com a minha vida no mercado de trabalho é quais são os limites que eu tenho que ultrapassar, muitas vezes, da minha saúde mental para conseguir diretamente me inserir e me sentir em segurança naquele lugar. E isso foi moldando muitas coisas na minha vida. O meu sonho era trabalhar na área de artes cênicas. E eu tinha muito medo de não conseguir ser alguém que ia conseguir ter trabalho por conta dos preconceitos que as próprias artes já sofrem no Brasil e ser uma pessoa de um grupo minorizado também. Eu fui para comunicação, onde tem muitas pessoas LGBTQIA+, ainda bem, onde existem muitas pessoas de grupos minorizados ainda bem. Mas essa é uma questão que, para mim, é muito perceptível. O quanto eu vejo mulheres, o quanto eu vejo pessoas negras, o quanto eu vejo pessoas com deficiência, o quanto eu vejo pessoas LGBTQIA+, o quanto eu vejo pessoas 50+, 60+, tendo que adotar posturas que extrapolam o limite de saúde mental delas e às vezes de limite físico para conseguir dar conta de se manter num estabelecimento, numa organização. E quando eu falo sobre a minha realidade, eu entendo que essa é uma realidade que é coletiva e que provavelmente muitas pessoas aqui se identificam com isso. E isso para mim é algo que é... Muitas vezes o nosso sentimento de não pertencimento, ele é tão forte, ou o senso de responsabilidade por dar uma melhor é tão forte, que mesmo quando algum tipo de violência ou preconceito ainda não atinge o nosso corpo, a gente já fica na resguarda para que aquilo pode acontecer. Então a gente já tem que se precaver. Tanto que tem um termo, né, da área da psicologia que é o estresse de minoria. E como que isso afeta o trabalho. Como é que a gente vai conseguir produzir, como é que a gente vai conseguir trabalhar se a gente não tiver 100% em segurança? E a realidade é que é muito difícil estar 100% em segurança se você pertence a um determinado grupo minorizado. A minha experiência é mais relacionada a esse estresse de minoria que é bem forte. E aí, continuando aqui, eu vou passar agora para outra ponta da mesa. Eu pedi para ela que ele me falasse se ela concorda com o que o Héctor apresentou, se ela já vivenciou esse estresse, né, de ser minorizado no ambiente de trabalho e como que você construiu, né, como você se constrói dentro desse mundo do trabalho. Eu acho que eu não vou entrar muito nesse lugar de concordar ou não concordar, né, porque eu acho que nós temos vivências diferentes aqui hoje. E eu acho que hoje estar presente nesse lugar, falando não só enquanto Mica e Felipe, mas também falando enquanto Luana, né, que são duas mulheres pretas, travestis, e que estão presentes nesse espaço, eu acho que é muito importante, né? Quando eu escutei Carline falando sobre os jogos, me veio tantas reflexões aqui, desde a minha infância até hoje, enquanto uma atriz de teatro, né, que tem pouco tempo que eu exerço essa profissão enquanto uma atriz de teatro, e trazendo essa vivência enquanto uma mulher travesti, me fez refletir muitas coisas quando você estava falando, né, principalmente sobre a minha vivência. Perpassar por esses lugares, estar diante desses enfrentamentos que hoje é muito difícil, né? A gente sabe que a gente vive no país onde mais se matam pessoas trans, travestis, e eu não estou me colocando no lugar de vítima, porque eu não sou vítima de nada, mas é uma realidade que acontece, né? E aí falar sobre a minha vivência talvez possa ser um pouco difícil, mas também é muito gratificante trazer para vocês um pouquinho da minha experiência e também
fazer com que vocês entendam o que a minha arte drag queen me trouxe como potencialidade, como empregabilidade e também como rentabilidade, né? A minha vivência, ela é uma vivência muito complexa, mas é uma vivência também que me fortalece cada vez mais, que me proporciona estar em alguns lugares que eu acho que muitas das vezes eu pensava que eu não poderia ocupar, né? E aí, quando você valoriza a sua presença enquanto uma pessoa, entende que você é uma mulher travesti, você é uma mulher preta e que você tem o direito, sim, de ocupar esse espaço, isso é muito importante. Principalmente saber o quanto a sua vida ela é um exemplo para outras pessoas. Eu comecei o meu trabalho enquanto uma artista drag queen transformista lá em 2008, na extinta Boate Mil Eros, aonde eu, quando pensava em ter uma formação, eu queria ser assistente social. E aí, quando eu fui para a boate, eu falei, não quero ser assistente social mais não, eu quero ser uma artista drag queen, sabe? E aí foi aonde eu pude ter a oportunidade de ver outras artistas se apresentando, mas acima de tudo entender que a arte ela seria a minha forma de empregabilidade, né? Mas antes de chegar na minha empregabilidade enquanto uma artista drag queen, eu perpassei por várias dificuldades por ser uma mulher preta, moradora da periferia, com poucas oportunidades de trabalho. E aí, infelizmente, em 2009, eu tive a minha vida reclusa de liberdade. Eu fui parar no sistema prisional, né, devido a uma atitude que eu tive por uma escolha de realmente não ter uma oportunidade de trabalho. Então, ou seja, eu acho que eu optei por um lugar que talvez eu achava que seria melhor para mim e que na verdade não era, né? Infelizmente, eu tive a consequência dessa minha escolha e ele, infelizmente, foi 1 ano e 8 meses de aprendizado e eu entendi que aquele momento ele ia passar, aquele momento ele ia acabar. E aí, quando eu pude sair daquele lugar onde eu estava reclusa da minha liberdade, eu realmente valorizei e entendi que o palco era o lugar onde eu sempre queria estar, onde eu sempre tive presente e que é onde o meu coraçãozinho ele arde cada vez mais de amor, de afeto e de carinho. E às vezes o quanto é difícil, né, pegar essa dor, transformar ela em arte e levar para as pessoas da forma mais leve possível, né? Que é o trabalho enquanto nós artistas fazemos no palco, né? Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem entender o que a gente passa diariamente e que também é muito importante a gente lembrar que a vivência de uma mulher travesti, ela é completamente diferente da vivência de uma artista drag queen, né? E aí, às vezes, as pessoas elas fazem muito essa junção, que toda travesti é uma artista drag queen, aliás, né? Que toda travesti é uma drag queen. Na verdade, não é, né? Ser uma travesti é uma identidade de gênero, né? E agora, ser uma artista drag queen é uma expressão de arte e de cultura. E nós temos aqui a prova viva disso, que é a Justine, que é uma grande amiga minha, uma pessoa que chegou para poder contemplar na minha vida e me dar também várias oportunidades de trabalho. E hoje a gente está junta como apresentadora de uma das maiores paradas que existe no mundo, que é a parada LGBTQIAPN+, de Belo Horizonte, e o quanto é importante ter a minha presença enquanto uma mulher travesti e preta. Talvez possa ser que eu esteja falando demais, mas eu acho que é tão gostoso quando a gente projeta o que a gente sente, né? E acima de tudo a gente consegue atravessar o coraçãozinho das pessoas, sabe? E aí quando eu falo sobre exemplo para as pessoas, eu quero usar muito o lugar também dos despidos, né? Da IFMG, um lugar que eu tive a oportunidade de me apresentar enquanto uma artista, enquanto uma atriz, mas também estar presente enquanto uma pessoa e receber o afeto daquelas pessoas que fazem parte
daquele local, daquela casa, daquele lugar. Então, esse carinho, ele existe, né? Então, não vou colocar só nesse lugar sombrio, um lugar de onde as pessoas querem matar a minha corpa, onde as pessoas querem que a minha corpa não exista, mas que também existem essas pessoas que cuidam de mim, essas pessoas que cuidam do meu irmão também, que é um homem trans e que a gente tem uma parceria muito forte da vida. E aí eu uso muito esse lugar da minha arte enquanto atriz para poder me fortalecer cada dia mais. Eu queria pegar o gancho aqui e queria que o Caio falasse um pouco da vida das travestis, né? De como a política ali da prefeitura acompanha, né? E quais são as peculiaridades, as demandas, né? Do pessoal que trabalha com sexo e tudo, né? E da imensa soma de preconceitos que tem contra essa população, né? Assim. Eu acho que é um gancho bom mesmo, porque um dos desafios de formular a política pública ou de fazer qualquer ação afirmativa da população LGBTQIA+, é justamente entender que cada letrinha é um mundo diferente. Que essas pessoas... A cidadania, eu sempre falo isso, não é um lugar, a cidadania é um caminho, é uma estrada, né? E cada letrinha está num lugar específico. Então é muito diferente pensar os desafios de empregabilidade para homens gays, por exemplo, ou para mulheres trans. E isso vai perpassar outras questões como gênero, como raça, como classe social. Então esses desafios são muito diferentes. É muito difícil pensar dessa forma. E aí, eu sempre uso um exemplo, falando sobre esse lugar que a Mariana coloca na deposição do trabalho, que quando a gente vai se apresentar, como ela falou, quando alguém vai falar sobre a gente, é isso que eles falam. Uma tia sua vai falar, eu tenho um sobrinho, Caio, ele é advogado. A primeira coisa que você vai falar, você quer apresentar alguém, porque o trabalho faz não tem nem relevância isso na informação que ela vai passar, mas é uma forma de situar essa pessoa num lugar social. O trabalho faz isso com a gente. E aí, a mesma coisa o Tinder. Não sei quem já passou raiva no Tinder. Hoje em dia eu acho que não, mas quando eu passava raiva no Tinder, ele te apresentava com três, quatro coisas. Era uma foto sua, seu nome, sua idade e sua profissão. E isso era suficiente para te mostrar para o mundo. Com aquilo ali, ele conseguia montar um perfil e funcionava, porque tinha umas profissões que eu via que eu passava direto, credo, não quero. Tudo que usava arma, eu já falava, não, pra mim não. E outras coisas. E aquilo era muito importante. Por quê? Porque a profissão coloca a gente num lugar social diferente. E aí, quando a gente pensa no Tinder, quando a gente pensa nessa apresentação, e a gente pensa em pessoas trans, como o Carlinhos levantou, a essas pessoas, tudo isso está sendo negado, porque elas têm o nome negado em vários espaços, inclusive no Tinder, porque o Tinder deletava naquela época perfis de pessoas trans, econômico social. Elas têm o trabalho negado, porque elas têm o acesso ao mercado de trabalho formal negado, e elas são empurradas para o mercado de trabalho informal. E logo, elas são colocadas num lugar social que é de inferioridade, que é de inferiorização constante. E muitas vezes elas tinham até a idade negada porque elas são dizimadas todos os dias. Falar sobre o trabalho, então, é muito específico por isso. A gente está falando sobre trabalho sempre, sobre trabalho formal. Né? O que a gente acredita que é aquela trajetória normal das pessoas, né? De crescer, estudar, se formar, ingressar no mercado de trabalho formal, trabalhar, construir um patrimônio, se aposentar. Mas algumas pessoas não estão podendo nem jogar esse jogo, né? Nem essas regras não existem para essas pessoas. E isso é muito diferente. E aí as empresas falam, vou fazer uma política de cotas. Vou fazer aqui, a gente tem um grupo de diversidade. Chega no grupo de diversidade, são 3 homens como eu, assim, 3 homens brancos de barba, com mestrado. Isso não é diversidade. Sabe, essas pessoas não tiveram tanta dificuldade assim para ingressar no mercado de trabalho. Obviamente, elas passaram por questões específicas. No meu caso, especificamente, por exemplo, eu detesto direito, gente. Eu detesto. Eu fui fazer direito porque eu sou de uma família muito repressora. Meu pai era policial, que colecionava condenação de direitos humanos, contava com orgulho essas coisas. E eu falava, gente, eu preciso de um emprego para sair de casa rápido, porque ele vai pôr pra fora. Então eu tenho que sair daqui rápido. E aí eu fiz vestibular para direito noturno. E terminei a primeira etapa em janeiro, em fevereiro, fiz um concurso público. Falei, eu tenho que arrumar um emprego, tenho que sair de casa.
E aí, hoje minha mãe fala, onde ela vai? Ela na praia, ela caça confusão no quiosque, ela fala, meu filho é advogado. Ela fala, pelo amor de Deus, não fala isso com ninguém, não. Porque isso pra ela tem um peso enorme, eu detesto tudo. Mas foi o que eu achei que era a forma de me garantir alguma segurança na vida. Porque é isso, assim, o trabalho é uma forma de segurança, é uma forma de colocação social, é uma forma de se proteger de várias coisas. E aí, o acesso a ele é muitas vezes dificultado ou até negado para uma série de pessoas. E pensar a empregabilidade chegando até essas pessoas é um desafio muito difícil. Porque no caminho até elas tem muitas pessoas desempregadas que reivindicam isso. Por que tem política para travesti e eu estou sem emprego? Isso é em tudo, assim. A gente tem Gastando dinheiro público, né? a gente tem em Belo Horizonte uma casa de acolhimento LGBT que fica no bairro Floresta. E aí tem um pessoal que está acolhido em outras casas, em outros bairros, eles falam assim, por que travesti mora no Floresta e eu não moro? Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, travesti é um grupo inferior. E esse grupo inferior tem que morar pior, vai morar melhor que eu? Por quê? Qual que é a lógica? Então, por que tem reserva de vagas para pessoas trans aqui e não tem para mim? Sabe? Quem essas pessoas são? E as pessoas não estão ainda, né? Assim, a gente está tentando o tempo inteiro. Acho que aqui é um encontro de tentativa disso também, né? De multiplicar esse pensamento. As pessoas não conseguem entender isso ainda. As pessoas assimilaram essa hierarquização social e elas reproduzem isso o tempo inteiro. A Justina podia falar um pouco também dessa experiência do pessoal LGBT, né, o trabalho dessa vivência, né? Sim, eu acho que, pegando o gancho com a Nica, ele bem falou aqui dessa diferenciação que é preciso fazer. O que é uma drag queen e o que é uma mulher trans? A Nica, ele traz na sua trajetória de uma mulher trans vivências que a Justine não traz. E eu fiz questão de falar no começo, apresentando a Justine e apresentando o Gilbert, sem ser a Justine, porque está regado de recortes aí. O Gilbert passa batido no sistema, na sociedade, como um homem pardo, de barba. Quando de boca fechada, a gente arranha menos. Quando a gente abre a boca, as pessoas percebem que a gente é gay. Mas existem, eu não gosto muito da palavra privilégios, mas existem privilégios que o Gilbert carrega e que são diferentes da vivência que a Nica lhe traz. E mesmo trazendo esses privilégios na vida, tendo oportunidades, mesmo sendo de uma família humilde, vindo da periferia, eu tive possibilidade de outros acessos que Nicari talvez não teve. E mesmo tendo a possibilidade de outros acessos, aí eu trago uma vivência do Gilbert que ele me permitiu contar para vocês. Gilbert, gestor de recursos humanos de uma empresa, coordenador de contratos de uma empresa, se destaca pelo trabalho nos contratos e é convidado pelo diretor da empresa para assumir a função de gestor de recursos humanos, um dos cargos mais altos que a empresa tinha. E o Gilbert assume esse cargo de gestor de recursos humanos na empresa, cheio de receio, cheio de medos, porque, afinal de contas, Gilbert é gay. E para gay assumir um lugar de destaque na empresa é sempre um desafio. É adoecedor, como o nosso colega disse ali. É adoecedor porque a gente precisa o tempo inteiro, não basta ser conhecedor de legislação trabalhista, andar com o CLT debaixo do braço, fazer um bom papel de gestor de pessoas. Ele é gay. Então, passa por essa dificuldade. Quando o Gilbert assume esse papel de gestor, essa função de gestor de recursos humanos de uma empresa, a gestora administrativa, que era o cargo mais próximo do diretor, ela me chama ela chamou o Gilbert, não me chamou, né, porque a Justina acho que ela nem chamaria no caso, mas chamou o Gilbert para uma reunião a portas fechadas e ela fala assim: olha, Gilbert, agora que você está assumindo esse cargo de gestor de recursos humanos, é um cargo importante na empresa, e aí, assim, é importante que você repense alguns posicionamentos seus, posturas, porque agora você vai representar a empresa de uma forma
mais visível, você vai para os contratos agora como empresa. Então, como gestor de recursos humanos, talvez você precise mudar algumas coisas. E aí o Gilbert pergunta, que coisas que você precisa que mude? Você sabe, por ser gay, então é mais complicado. Então você perceba que, por mais que tenha os recortes que a gente passa na vida, a condição de ser uma pessoa LGBT, de ser um homem gay, ela vai sempre te trazer adoecimentos no sentido de posicionamento dentro da empresa. Hoje, naquela época, o Gilbert ainda não era drag queen, né? Então, hoje, acho que nem lá eu poderia estar, mas eu fiquei 13 anos na empresa, tá, gente? 13 anos como gestor de recursos humanos. Essa pele maravilhosa aqui é tudo produto, tá? Porque a titia tem 42 anos de idade, então tem muita vivência pela vida. Então, esse processo, essa vivência adoecedora de uma pessoa LGBT, ela é diferente do que outras pessoas hétero, elas vivenciam. E aí a gente vai precisar fazer outros recortes de raça, de cor de pele, se é homem, se é mulher. E a gente precisa falar sobre isso. Quando Ana Paula me convidou para participar dessa mesa e que ia falar sobre o jogo de diversidade, de inclusão, eu fiquei pensando de como a gente precisa refletir, inclusive, dos recortes que tem, do que seria de como que é acolhida dentro de uma empresa uma mulher trans que tenha TDAH, que tenha espectro autista. Como que essa mulher trans seria acolhida na empresa? Porque hoje, na verdade, as empresas elas não acolhem a mulher trans. Se a gente procurar dentro das empresas mulheres trans, se a gente procurar, Alice, do nosso lado lá, como servidoras federais, onde que estão as professoras trans na rede federal? Onde que estão os homens trans na rede federal? Onde que estão as intérpretes de Libras, mulheres e homens trans, atuando como intérpretes de Libras? Vocês já devem ter visto o Gilbert aí fazendo propaganda da prefeitura, né, Caio? O Titi está lá. Ah, não, o Gilbert está lá fazendo propaganda da prefeitura, mas cadê as mulheres trans que aparecem ali no cantinho fazendo língua de sinais? Cadê as mulheres trans? Estou vendo que chegou esse homem negro, preto, maravilhoso aqui, e a titia já esteve com o Gilbert interpretando um show dele lá no parque. Não vai nem lembrar da titia, né? Que revolução! E onde que estão as drag queens? Onde que estão as drag queens? Nem tanto, porque as drag queens são artistas e a gente se monta. Daqui a pouco eu entro no banheiro ali, tiro isso tudo aqui e passo como boy lá fora. Mas cadê as mulheres trans ocupando esses espaços? Por que elas não estão ocupando esse espaço? Porque a sociedade ela não permite. E aí, se for uma mulher trans, preta, com TDAH, com espectro autista, gorda, ela não vai ocupar lugar nenhum. E a gente precisa fazer reflexão sobre isso. E aí, para fechar a minha fala, porque a professora fala demais, né? Eu sou pedagogo por formação, então, tá na área da educação, a gente fala muito, eu vou parar de falar. E aí, só para fechar a minha fala, como drag queen, como diretora, como vice-presidenta do CELOS MG, que é a maior organização em Minas Gerais que pauta a pauta LGBT, eu recebo todo mês de julho várias empresas, as empresas me procuram. É uma ligação do caramba, pedindo, eu quero que você me indique uma pessoa para fazer uma ação lá na minha empresa. Eu quero que a Justine vá lá fazer uma ação na minha empresa. E a Justine não vive da arte drag. E eu nego muita coisa porque eu acho um absurdo eu ir lá fazer um movimento no mês de junho, sendo que no mês de agosto uma mulher trans vai bater lá na porta, ou então um homem gay vai bater lá na porta e ele é mais afeminado, e a empresa não vai dar emprego para ele, porque não se encaixa nos padrões daquela empresa. A última que eu passei no ano passado, uma repórter de uma TV que eu trabalho, aí eu posso falar, só quem conhece Gilbert sabe onde eu trabalho. Então, um programa me chamou para conversar e falou assim, olha, Gilbert, vamos aproveitar que você está aqui, no mês de junho a gente queria fazer uma matéria, um programa falando sobre orgulho. E aí eu queria que você me indicasse uma mulher trans para poder falar, mas eu queria que fosse uma mulher trans... Eu queria que você fizesse uma matéria, para que você fizesse uma entrevista para mim, um depoimento de 5 minutos e me indicasse uma pessoa trans para falar também. Eu fiz o vídeo de 5 minutos. Aí eu fiz o vídeo de 5 minutos daquele jeito assim.
É o mês do orgulho, mas a gente não tem que se orgulhar de nada. Sabe por quê? Porque as empresas nos procuram só para o mês de junho e a gente não tem emprego. As minhas amigas trans estão passando fome, as minhas amigas trans, os homens gays que são mais afeminados, as sapatão caminhoneira, elas não têm emprego, porque a empresa não dá, porque vocês fazem uma seleção. E fiz aquele depoimento assim, contextualizando o mês do orgulho. Esse é o orgulho de falar do mês do orgulho. E ela falou assim, mas eu não queria que você falasse desse jeito, eu queria que fosse de um jeito mais doce, uma coisa mais colorida, mais festiva. E eu queria que você me indicasse uma mulher trans para falar. Eu falei assim, eu indico Nica Liaiker, preta, periférica, travesti. E ela falou comigo assim, não, eu queria que fosse uma mulher trans que tivesse uma formação superior, que fosse bem colocada no mercado de trabalho. Você não conhece nenhuma designer, nenhuma repórter? E eu falei assim, não. Sabe por que eu não conheço? Sabe por que eu não vou indicar? Porque aqui mesmo não tem porta aberta para ela estar. Porque ela não pode estar lá na faculdade, porque a faculdade não respeita o nome social dela, porque ela bate na porta de uma empresa e a empresa não dá emprego para ela. E a gente precisa fazer as reflexões e parar de florear muita coisa, porque essa é a realidade que nós vivemos. E aí eu uso da liberdade poética. Por isso que eu vim de drag, porque a drag pode falar sem vírgula, né, amiga? Então por isso que eu vim de drag, para poder falar sobre essas reflexões necessárias a gente fazer. Não adianta a gente florear todas as cores, colocar todo esse brilho, porque a Justine é uma personagem. E por trás dessa personagem aqui, tem um gay que muitas vezes passa por afeminado e é adoecido pelo sistema porque tem que se portar de determinada forma. Por trás desse gay aqui tem uma amiga preta, periférica, travesti e que precisa de uma colocação no mercado e o mercado às vezes fecha a porta para ela. E esse jogo eu acho, desde o momento que eu fui apresentada, eu penso ser um jogo caro, porque ele traz essas reflexões que a gente precisa fazer sem as cores que a gente coloca só na arte, só nas plumas amarelas que a gente usa. Ele traz reflexões de lugares que a população LGBTQIA+, sobretudo pessoas da população LGBTQIA+, com deficiência e que diferem da normalidade, da normalização que a sociedade coloca, elas não cabem. E acho que esse jogo ele vai trazer as reflexões para a gente. Obrigado. Eu queria pegar o gancho então, porque a Justine é intérprete de Libras, né? Já caminhar aqui para o Gabriel para ele falar dos desafios, né, da inclusão das PCDs, né, no mercado de trabalho e na vida, né? Eu acho que são discursos muito fortes. E quando eu vou falar da pessoa com deficiência, ele não é mais ou menos forte, ele é diferente. É diferente no sentido de que quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, para alguns recortes dentro da pessoa com deficiência, que são as cidadanias, ela é confundida um caminho, vou aproveitar a sua frase, dentro da pessoa com deficiência, não tem as letrinhas, mas cada tipo de deficiência ela é diferente e a abordagem do mercado de trabalho ela é diferente. Tá bom o volume, gente? Quando a gente fala, por exemplo, das deficiências, a deficiência intelectual ela é a última a ser escolhida, por exemplo, no processo de inclusão no mercado de trabalho. Existe uma lei, a lei de cotas, ela garante que acima de 100, 200 profissionais ali dentro tem que ter uma porcentagem de pessoas com deficiência dentro da empresa. E a deficiência intelectual é a última a ser escolhida. E quando a gente vai sensibilizar, eu acho que esse jogo é um jogo que a gente vai falar de sensibilização, vai sensibilizar não analista de recursos humanos, não analista de departamento pessoal, mas, por exemplo, o diretor, o vice-presidente, o presidente, eles que são os cabeças, eles que mandam. A gente vai sensibilizar eles. Tá, eu quero incluir uma pessoa com deficiência, eu quero incluir uma pessoa com síndrome de Down. Tem o Dudu do Cavaco, lá do Instituto Manuel, ele toca 10 instrumentos, eu quero incluir ele. Olha, mas ele toca cavaquinho, ele não vai ser o seu auxiliar administrativo. Tá, beleza, então vamos para outro. Eu quero... Não. Ele não quer nem fazer o diagnóstico dentro da empresa, ele não quer mudar a mentalidade do recursos humanos, ele não quer conversar com as pessoas, ele não quer entender a causa da deficiência. Então, esse jogo da diversidade e inclusão ele é uma ótima oportunidade de apresentar para as empresas como um primeiro passo, um segundo passo de sensibilização ali dentro. E, geralmente a gente também é chamado para poder palestrar ou no dia 21/3, que é o dia da síndrome de Down, ou no Setembro Verde, ou no dezembro, e são só esses locais. Quando a gente vai fazer a palestra de sensibilização no dia 21/3, que é o dia da síndrome de Down, a empresa para todo mundo, chama todo mundo, quer apresentar a galera que toca cavaquinho, quer fazer um coral de pessoas com síndrome de Down.
No dia 22/3 é o dia da água. Então a gente já perde as empresas, ou então seja ela para poder fazer alguma reportagem, fazer ela, as emissoras querem fazer algum tipo de matéria, geralmente chama só nessas datas. Nas outras datas nem se fala, nem se cita. E no caso do recorte da pessoa com deficiência, as nomenclaturas fazem muita diferença. A minha mãe é uma pessoa com deficiência e ela sempre pergunta como é que faz para não ter mais deficiência. Porque ela é colocada sempre dentro de uma posição muito aquém, inferiorizada. Se você usa a palavra retardo mental para minha mãe, ela se distancia. Se chama ela de manca ou chama ela de sem perna, ela se distancia da causa. E ela se sente não pertencente a um espaço, mas ela não quer nunca mais voltar nos locais. E existem poucos espaços para a gente poder frequentar, seja ela pela barreira arquitetônica que ainda existe, que a cidade de Belo Horizonte, a barreira arquitetônica é a todo segundo, a todo momento, a todo lugar, cada passo que a gente dá na cidade, existe uma barreira, seja buraco, seja bomba, seja morro, seja falta de adaptabilidade básica da cidade, ou seja, por outros tipos de barreiras que se encontram, principalmente atitudinal, que esses diretores, presidentes não querem nem falar sobre outra deficiência, e que resume, por exemplo, a um grupo específico. Por exemplo, a gente incluiu certa vez lá na CNH, lá em Contagem, pegando o gancho da comunidade surda, e lá tem muitos surdos trabalhando. Então, o recurso humano só queria contratar surdo. Eu perguntei, beleza, mas como é que você faz para conversar com eles? A gente sabe não, a gente escreve no papel aqui, a gente entrega para eles, e eles conversam lá entre eles. Nossa, mas como é que estão fazendo isso? Como é que eles interagem nas atividades? Não, a gente não sabe, não, a gente passa uma lista e eles fazem. Mas como é que você vai mandar ele embora? Assim? Se, por exemplo, ele bate uma escavadeira em alguma outra, por querer, quando ele falta demais, como é que você manda ele embora? Não manda embora, não, tem que contratar outro. Eu não entendi. É uma empresa multimilionária que está fazendo isso. Então, a gente imagina como é que outras empresas elas podem fazer isso e como é que esses casos acontecem o tempo inteiro. Hoje, eu ocupo um cargo enquanto coordenador de políticas públicas e estou porrada o dia inteiro. Porque eu venho de uma cidade, eu sou de Belo Horizonte, mas eu trabalho em Nova Lima, que é uma cidade muito rica. O IDH lá é quase 6 vezes maior do que o de Belo Horizonte. É uma mineradora lá, o Rodo. Então, quando eu vou, por exemplo, propor um tipo de política pública lá, primeiro eu carrego o fardo de ser uma cidade muito rica, mas o orçamento da minha subsecretaria é de R$300 dentro da pessoa com deficiência. Então, como é que eu faço? Como é que eu chamo um palestrante foda pra caramba para poder palestrar? Não tem nem dinheiro. Então, qualquer tipo de política pública, a gente tem que passar o Pix na mão. Então a gente lançou esse mês um aplicativo chamado Icon, não sei se você conhece, que ele é uma tradução simultânea para pessoas com Libras. Achei ótimo, maravilhoso, vamos lançar, bacana, a gente fez um lançamento. Então, se você é surdo e eu não sou surdo, eu consigo ter um aplicativo que intermedia isso. Beleza, eu vou apresentar para a comunidade surda, chamar eles. Eu fiquei 2 horas tomando porrada. Como assim? E os surdos loucos, que não são alfabetizados nem em português e nem em Libras? Cadê essa galera? O que você vai fazer? O aplicativo vai ser só para 3 pessoas aqui na cidade que são alfabetizadas em Libras. Então a gente teve que dar um passo para trás e no discurso, eu fiz o prefeito falar que no discurso, para a gente poder lançar também cursos. Então vai ser lançado cursos aqui de alfabetização dessa galera, que são mais ou menos 120 pessoas, que não são alfabetizadas nem em português e nem em Libras. Eu não sei nem como é que eles interagem no dia a dia, como é que na UBS eles vão ter atendimento. Então, quando a gente faz a política pública, a gente tem que pensar nesses recortes. E eu chego numa cidade que ela é muito rica e querendo comprar tudo. Uma mudança arquitetônica nos espaços, as igrejas não são acessíveis, só tem morro. E, infelizmente, as nossas pautas elas são muito escanteadas quando a gente fala da pessoa com deficiência. E a sensibilização é constante. Então, parte do meu trabalho é conversar, e estava conversando com o Medo ali, é conversar com pessoas que estão dentro da prefeitura há 20, 30, 40 anos até, de falar que pessoas com deficiência existem nessa cidade. Se eu tiver 0,5% do orçamento para poder fazer algum tipo de política pública dentro da cidade, eu vou estar com R$1 bilhão. Você tem ideia de quão rico é essa cidade?
Então, a gente tem que correr atrás disso. Então, é com sensibilização, é com palestra, mas também ir com a Pires na mão e falar assim, o desenvolvimento social. Se você fizer um projeto de inclusão de pessoas no mercado de trabalho, desenvolvimento econômico, se você fizer um projeto de inclusão de pessoas no mercado de trabalho com deficiência, você pode ganhar tal coisa, e você, secretário, pode receber algum tipo de benefício, de imagem, ou de propor, e a gente compra a ideia, a gente vende a ideia. Eu acho que o jogo também é isso também, é da gente vender a ideia para outras pessoas minorizadas ali dentro, sabe? Deixa eu pegar esse gancho de voltar, gente, é porque a gente está fazendo isso aqui em BH, eu ia deixar para o final, mas eu vou contar para vocês. A gente chamou o desenvolvimento econômico e falou, gente, vamos fazer uma política de empregabilidade? A gente está tentando desde o ano passado, assim, logo eu assumi no ano passado, encontrei um projeto antigo que tinha de selo, dei uma repaginada nele para criar um projeto de empregabilidade da população LGBTQIA+. E criasse uma certificação para as empresas. Para quê? A empresa não vai ganhar muito com isso, não, mas a gente vai criar um laço com aquela empresa, vai criar uma possibilidade com aquela empresa. Eu já consegui falar sobre isso. A gente tem um centro de referência que acompanha as pessoas, pode encaminhar as pessoas para as vagas, tudo isso. Não consegui emplacar isso no ano passado, porque era um ano eleitoral, e nenhuma campanha política hoje no Brasil quer encampar essa causa, e não é esquerda ou direita, não é nada, assim, ninguém quer encampar essa causa porque, infelizmente, houve um trabalho de divulgação de fake news que colocou essas pessoas como, lembra dos comunistas que comiam criancinhas? Hoje são os LGBTQIA+, que querem destruir as famílias e uma maneira disso, quase falei no microfone, que querem destruir a família, desencaminhar as crianças. Então ninguém quer comprar essa briga, não consegui no ano passado. Tentei esse ano de novo, esse ano dá pra gente encampar. Não consegui de novo, aí a gente ampliou. É isso, é o que o Gabriel estava falando. A gente vai tentando. Orçamento, nenhum real. Só uma ideia na cabeça e tentativa de erro. Aí a gente criou um programa maior, que envolve 4 grupos, por isso que o jogo chegou num momento muito especial para a gente contar isso pra Karine. Que são mulheres vítimas de violência, juventudes, pessoas idosas, população LGBTQIA+. E criou um programa de certificação para as empresas, que vão disponibilizar vagas, vão encaminhar as pessoas. E aí é isso. Quando a gente finalmente conseguir, isso vai ser lançado em breve. Todas as empresas que aparecerem em junho, inclusive Justina, a gente vai fazer isso, ajuda a gente, por favor. Toda empresa que vier fazer, eu queria uma pessoa fazer uma palestra aqui. Tem uma pessoa fazer uma palestra aí, mas também tem um negócio que eu queria te mostrar, que é esse programa aqui. Você tem vaga aí agora? Sabe? Você está interessado? E mais do que fazer uma capacitação, garantir que a sua empresa tem condições de contratar uma pessoa, vou te fazer ela continuar aqui, porque empregabilidade não é só contratar, é manter. Né? Permitir que a pessoa ascenda profissionalmente, é deixar que ela cresça dentro da empresa, é garantir que ela tenha um espaço seguro, um espaço de respeito, se for LGBTQIA+, nome social, banheiro, né? Se for, cada grupo vai ter suas especificidades. Se for uma pessoa com deficiência, acessibilidade, que nós já também colocar lá a legislação e deixar lá, não vou demitir, não vou criar lá, fechar a porta e deixar. Não é assim. Então criar esse laço com essas empresas. E a gente vai cercar todas elas agora, a partir de junho. Todas que aparecerem, a gente vai cercar, vai falar, não, a gente tem mais do que uma palestra para vocês, a gente tem uma iniciativa de empregabilidade, de encaminhar essas pessoas. E aí, é bom e ruim, né? Aumentando os grupos, eu vou conseguir implantar o projeto, vai sair do papel. Mas, obviamente, tem empresas que eu sei que não vão querer a população LGBTQIA+, que vão querer a certificação, vão pegar outros grupos. Mas essas empresas também não iam ter, se fosse só, né? A gente meio que lida com isso. A gente já tem um hall de empresas que procura muita gente pedindo indicação de pessoas, principalmente telemarketing. Mas aí é porque é inclusivo? Não, é porque é uma profissão sem rosto, né? Você não sabe quem está conversando com você. E são salários e jornadas tão ruins que essas empresas veem nessa população vulnerável no mercado. Esse pessoal aqui não vai rejeitar, porque é isso ou nada. Então eles vão, não é empregabilidade, é exploração. Então a gente vai tentar aumentar esse rol de empresas, a qualidade, né, das vagas. E aí a gente vai lidar com as empresas, primeiro, querendo homens gays com qualificação. E a gente vai batalhar, então assim, já sabendo que a gente vai lançar o projeto, a
gente vai começar a rodar, a gente vai conseguir uma vaga aqui, uma vaga ali, uma vaga ali. E quando a gente tiver, sei lá, 1000 vagas, a gente ainda não vai ter conseguido cumprir todas as letrinhas, não vai ter conseguido cumprir todos os grupos, né, nessa estrada da cidadania. E a gente vai estar apanhando de todos os lados, porque o programa só contrata homens gays, porque o programa... Então é isso, é muito difícil. Ao mesmo tempo que tem o pessoal que não quer que a gente faça nada, e tem o pessoal que quer que a gente consiga de uma vez fazer tudo, o que também é impossível. E a gente fica nessa posição, você vai falando, vai me dando vontade de chorar, porque a gente fica nessa posição... Estou emocionando aqui todo mundo, né? Que é equilibrar 1000 pratos com todo mundo assoprando para cair. Não tem ninguém a favor, né? A gente fica numa posição muito difícil. Então, a partir de agora, muito em breve, a Prefeitura de Belo Horizonte vai ter esse programa aqui em Belo Horizonte. A gente vai buscar essas empresas. Toda empresa que botar arco-íris no Instagram, eu vou lá na porta e falar: oi, tudo bem? Você botou um arco-íris aí, eu vim aqui. E vamos contar com um movimento social para isso, obviamente. Mas já sabendo que a gente vai chegar na empresa, a gente vai ter que apresentar essa ideia para a empresa, e essa empresa vai empregar empregadores, e até a gente conseguir chegar onde a gente quer, a gente talvez nem chegue, inclusive, né? Mas a expectativa é que a gente chegue um dia, a gente vai demorar muito. Porque mesmo as empresas dispostas a incluir, vão como ele falou, em relação à população com deficiência, eu quero incluir esse, eu quero incluir aquele, eu quero incluir aquele. É um processo seletivo do seletivo, né? E elas vão dentro daquele hall que a gente vai apresentar selecionando. E a gente vai batalhar para botar todo mundo para dentro, mas ainda vai ser muito difícil, porque é muito difícil conseguir resolver. Com o grau de naturalização que está o preconceito. As pessoas não têm vergonha de ser LGBTfóbicas, porque elas são machistas, elas são racistas, por exemplo. Mas elas falam: eu tenho até amigos que são, né? Elas têm vergonha de ser machistas e racistas, mas elas não têm vergonha de ser LGBTfóbicas. Elas se justificam o tempo inteiro. Porque eu tenho idade, porque na minha época, porque na minha religião. Tem sempre um motivo para justificar que ela coloque pessoas em um lugar social inferior ao dela, o tempo inteiro. No caso, lá da onde eu trabalho, eu falei de questão política. Ano passado foi ano eleitoral, e quem concorreu contra o prefeito vigente é uma pessoa da causa da pessoa com TEA. E ela fala de uma forma muito virulenta até, e acho que às vezes o conteúdo que ela fala é muito importante, mas a forma afastou muita gente. E ganha-se a eleição do prefeito atual, e no segundo dia, depois, no dia 2 de janeiro, chego na cidade e tem uma fama gigantesca o autismo na cidade. O que está acontecendo? Que birra é essa com a causa do TEA? Eu fui descobrir que essa pessoa, ela sequestrou a causa, de uma certa forma, politicamente. Que a gente foi descobrir que existe pouca correlação ali com TEA, e que tudo isso, quando eu chegava nos espaços, você vai falar de TEA, né? E o autismo, você vai falar de TEA. Eu falei: não, fala de outra coisa, outro assunto, uma política pública. Então, um dos nossos grandes perigos da causa é que a gente se deixa, às vezes, sequestrado por várias vulnerabilidades que a gente apresenta. E as promessas de inclusão no mercado de trabalho foram feitas, promessas de política pública para serem cortes foram feitas, que não foram concretizados. Então, é uma população também muito sentida também com as políticas públicas e com o próprio governo. Então, a inclusão no mercado de trabalho também tem que voltar a falar sobre cadê essas pessoas com deficiência dentro do aparato da prefeitura. Onde essas pessoas estão? Eu fui lá para o Nova Bicário. Nova Bicário é uma região, é um bairro muito distante do centro, que já é distante do Vila da Serra, que todo mundo conhece, já foi Honório, né? Distante pra caramba, tirando pra caramba. E tem um psicólogo lá com deficiência visual. E quando eu cheguei, só tinha ele como pessoa com deficiência mapeado. Que isso? Cadê essa pessoa com deficiência aqui? Então, tem um ali, vai ter outro ali. Então, qualquer tipo de ação que a gente tem que fazer ali, a gente deve reconhecer onde estão essas pessoas. E é a falta na cidade lá, que não tem um conselho formado de pessoas com deficiência lá. Não tem um plano, como Belo Horizonte, um plano municipal de políticas de pessoas com deficiência, e não tem um censo. Eu não sei quantas pessoas com deficiência existem na cidade, eu sei por contas que foram me passadas. Então, esse é o grande desafio também que a gente tem que encarar, além da falta de sensibilidade à própria discussão dos casos. Tá?
é muito invisibilizado, né? É uma pauta muito invisibilizada. Eu queria então, veio o tempo como está, né? Mas, No final, né? Mas a Lígia não falou, né? pois é, eu queria colocar a questão das mulheres também, né? E que a Alice falasse sobre isso. Sim, E depois da educação para a diversidade, né? Queria que o Héctor falasse sobre isso, né? Assim. sim. Falar de mulher é interessante. Eu gostaria muito de voltar à minha ancestralidade. Sou filha de uma mãe solo da década de 70. Então, essa mulher que me criou, ela tem uma história. E ela tem uma história de muita luta. Então, quando você pergunta a respeito do mercado de trabalho, eu fui ensinada que mulher tem que estudar. E mulher tem que estudar muito. Dos grupos minoritários, a gente tem a população trans, mas a gente também tem a população de mulheres que é silenciada, que é rechaçada, inclusive pelos próprios grupos minoritários, e que a gente tem um movimento ainda muito, vamos dizer assim, de muita luta. São grupos, são coletivos feministas que estão aí espalhados pela cidade. Hoje a gente tem lá no IFMG o GENI, no qual eu coordeno, que é o Grupo de Estudos de Gênero e Sexualidade. E aí a gente vem trazendo essas questões. Então, assim, no mercado de trabalho, já enfrentei todo quanto é tipo de misoginia. Sou funcionária pública federal há 14 anos, trabalho na educação há 19. No auge dos meus 43 anos, então a gente não é novinho mais, né? São garotas. E nessa trajetória, hoje sou mãe solo e sou mãe atípica. E eu vejo o quanto que isso ainda é muito complicado, porque os gestores não estão acostumados com o tal da mãe solo. Então, a nossa jornada de trabalho, ela é 4, né? Ela não é 3, né? Então, assim, a gente está numa situação na nossa sociedade que agora se começa a se falar do trabalho dentro de casa, o trabalho maternal, o trabalho do cuidado. Vi uma emenda agora que vai ser colocada na Câmara de Vereadores agora, a respeito de colocar na pensão alimentícia uma coisa básica, que é o cuidado. Porque somos uma sociedade brasileira sem pais. Então, a segunda maior data que se vende é o Dia das Mães. E aí é como se fosse aquela coisa mais romântica do mundo ser mãe. E quem vai pro fogão no dia, né? Amanhã? Quem vai pro fogão amanhã, gente? Somos nós. Quem é silenciado o tempo todo? Somos nós. Quem somos as últimas a serem pensadas? E políticas públicas para mulheres, ela vem muito nessa pegada de vamos fazer a gente tem poucas gestoras. As empresas, muitas vezes, eu já apareci em algumas empresas e falo assim, não, vamos fazer um dia 8M, 8 de março, vamos fazer alguma coisa para as mulheres e tudo mais. Mas quantas gestoras nós temos mulheres? E quantas mães solos? Será que vocês têm política de creche para essas mulheres? Como é que está a licença maternidade? Como é que ela é vista pelos gestores? Então, nós somos uma sociedade que rechaça mulheres, nós somos uma sociedade que odeia mulheres, que somos odiadas pelos homens, que somos odiadas, inclusive, pelo grupo minoritário diverso, porque a gente vê que há uma boa parte da nossa sociedade que homens
independente das questões de gênero, mas a gente vai entendendo o quanto que esse escalonamento de preconceito, ele vem trazendo esse escalonamento à mulher trans, né? A mulher trans também tem esse lado de ser mulher. O ódio da mulher, ela perpassa na nossa sociedade. Os homens gostam de homens, ponto. Homens gostam de homens. E esse homem são aqueles que nos matam, são aqueles que cometem qualquer tipo de atrocidade. Hoje, a gente tem uma noção, né? A cada 7 minutos, uma menina é estuprada. Eu tive uma oportunidade de trabalhar em Laranjal do Jari, no Amapá, na divisa do Amapá com o Pará, no extremo norte. A gente fazia um trabalho de resgate de meninas de 8, 7, 5 anos, que eram estupradas, que eram violentadas no nosso Brasil. Trabalhei no norte de Minas, em Januária, também com o mesmo projeto. Então, há pouco tempo atrás, na pandemia, eu recebi um direct no Instagram, falando: professora, graças à sua palestra, eu descobri aos meus 14 anos que eu era estuprada desde que eu nasci pelo meu avô. E isso é constantemente. Eu entendia que isso era carinho, porque desde quando eu nasci, ele me estuprava. Então, a gente ainda tem muito que galgar. A gente está pensando em estar viva. Mulheres, hoje, a gente glorifica a nossa segurança quando a gente chega em casa bem. A gente glorifica quando as nossas filhas, quando as nossas meninas não são estupradas. A gente tem que ficar o tempo todo vigilante. Ser mulher na nossa sociedade, então falar de mercado de trabalho, não é só o silenciamento, não é só a questão de gestão, de estar em cargos maiores. A gente está falando do básico. A gente está falando que mulheres trans não têm acesso ao trabalho. A gente está falando de meninas que são simplesmente abandonadas pelo sistema. E quando se fala em educação sexual, e quando fala-se em questões relacionadas às mulheres, sempre há uma questão a ser cerceada, porque o silenciamento está aí. Quem são os nossos estupradores? São os homens. Então, é muito dolorido essa luta que eu tenho há 19 anos por causas de violência contra a mulher. Hoje eu trabalho no IF nessa perspectiva, trabalhar com questões doloridas. Nós, mulheres, a gente sabe o que é ser mulher e o quanto é dolorido. Então, no mercado de trabalho, eu vim de um lugar de privilégio, porque eu estou trabalhando no serviço público. Então, no serviço público, eu sou daquela que fala, eu sou daquela que grita, eu sou daquela que fala palavrão, eu sou daquela que me imponho perante aos homens lá de onde eu trabalho. A gente sabe muito bem disso. Mas se a gente não se impõe, muitas vezes a gente é devorada pelo sistema, que é feito todo por homens, e é feito para eles. Então, a gente está falando do básico. Antes da empregabilidade, a gente precisa estar viva. Antes da empregabilidade, a gente precisa ter saúde mental. Antes da empregabilidade, a gente precisa ter segurança. Então, a gente está falando ainda, a gente está nesse movimento de mulheres ainda engateando muito. Nosso país é o que mais mata trans. Nosso país é um alto índice de estupro, é um alto índice de feminicídio mundial. E pouco se fala. Então, eles têm muito medo da comunidade LGBTQIAPN+, mas eles não têm medo das mulheres. Ninguém tem medo das mulheres. Vanessa, desculpa, acabei pegando o papel aqui de conduzir o cara, né, filho?
Mas eu queria que você falasse também, a Mariana é da União Brasileira de Mulheres, né, e tem todo um trabalho em cima disso também, e na área de comunicação, né, em relação à diversidade, né. Eu concordo muito com o que a Anísia falou com relação, né, essa questão de que as mulheres, elas estão num lugar de... Se a gente não tem a gente está num lugar de cuidado. Se a gente não tem com quem deixar os pais com que a gente cuida, né, o filho que a gente cuida, a gente não tem como sair para trabalhar. E o trabalho que a gente faz de cuidado não é remunerado. Ninguém remunera. Né? Assim, a gente é colocada nesse lugar como se fosse uma obrigação. E mesmo se você trabalhar fora e tiver uma renda, você vai chegar em casa e vai ter as tarefas domésticas que vão ser suas. Né? E assim, é isso. A sociedade machista odeia as mulheres e tudo que é relacionado às mulheres. Né? Então, o feminino, ele é odiado no mundo que a gente vive. A gente vê que as profissões que são colocadas como exclusivo de mulheres, assim, porque ninguém cuida de um bebê igual uma mulher. Então, escola infantil, você entra lá na creche, só tem professora. Mas olha quem ganha mais? A professora da creche ou o professor da universidade? Porque é mais importante dar aula na faculdade? Cuidar de um bebê não é muito importante? Mas é uma mulher que faz. Né? Então, se você for pensar, mas a tarefa doméstica, né? Quando as pessoas contratam pessoas para fazerem tarefas domésticas, tarefas de limpeza, vão contratar mulheres. Mas vão pagar muito menos do que paga para um construtor, que é um homem, porque tem força bruta, né? Então, ele merece ganhar mais, porque ele é um homem. A tarefa masculina é sempre paga maior. E para a mulher, sobra-se os cargos de menor prestígio, de menor remuneração, quando é remunerado. Porque muitas vezes é obrigação da mulher limpar. Lembrando que mais de 57% dos lares são chefiados por mulheres. Então, também a gente tem que pensar também a questão do capitalismo, o quanto o empobrecimento da população e das famílias é uma política ainda vigente na nossa sociedade. Sim. E dentro dessa questão, né, assim, a gente pensa, né, então, mas as mulheres já estão no mercado de trabalho, né, as mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres têm acesso, mas aí são tantos. A gente chega numa reunião, às vezes a gente fala uma coisa, o homem vai lá e fala a mesma coisa que a gente falou e todo mundo só escuta o que o homem falou. Porque é como se a gente não tivesse capacidade intelectual, sabe? A dúvida que existe da nossa inteligência, eu já ouvi muitas vezes, assim, a minha falar assim, você é inteligente igual o cara. Porque não existe, é como se mulheres não pudessem ser inteligentes. É como se não houvesse, não coubesse esse lugar na mulher. Então, assim, a gente enfrenta muitas questões. E uma coisa que eu achei muito legal do jogo é que na hora que chegam os problemas, né, assim, na hora que chegam as situações de preconceito, uma possibilidade que a gente pode usar o afeto ou contratar alguém que tem aquela vivência para lidar com aquele problema. Então, assim, né, é claro que no dia a dia a gente sabe, né, igual, né, as meninas falaram ali, a gente só é convidado para dar palestra da empresa em junho, né, só se fala da questão da mulher em março e das pessoas negras em novembro, né, então tem essas datas, a pessoa com deficiência, se for a questão da 21 de março, setembro também tem, né, então, assim, tem umas datas muito marcadas, a pessoa idosa em outubro, e coloca assim, né, nesses momentos só, mas eu achei que porque a gente fica, não, mas eu não sei que ser Wiki Negra, todo novembro você fica lá falando. Mas é importante a gente também ter esse caminho, se a gente pensar que faz parte de termos agentes de mudança, de entrar nessa questão de mudar uma cultura, né, de trabalhar essa cultura. Então, em junho que eu vou ter um espaço de fala, eu vou lá e vou aproveitar esse espaço de fala, mas a lógica do jogo ali, de mostrar para a pessoa que está jogando que um caminho para você enfrentar um preconceito é trazer uma pessoa que sabe lidar com aquele preconceito para dentro da empresa, para dentro do dia a dia da empresa, é muito legal. Eu achei isso muito genial, assim, porque é isso, assim, é claro que para a pessoa pesada ter que fazer o trabalho dela e ainda ter que educar os colegas sobre uma pauta, mas a presença dela ali, né, é importante. É claro que vai ser cansativo e exaustivo, mas é isso, é cansativo e exaustivo sermos nós.
né, sermos pessoas divergentes na sociedade é cansativo e exaustivo. Então, que pelo menos a gente possa fazer isso num lugar de transformação também, né? Sim. Então, como superar isso, né? Eu queria que o Héctor falasse aí da educação para a diversidade, né? E como a gente pode criar uma cultura de diversidade, né? Ótimo. Quando... Tá melhor esse? Tá. Eu sempre, quando eu vou prestar algum serviço dentro de uma organização, ou quando eu converso com o pessoal na sala de aula, eu percebo que a gente tem vários desafios. Então, eu penso que a gente tem 3 públicos dentro de boa parte das organizações. O público que já está na causa, que já está com o público que ainda não pensa muito sobre isso, ou que tem até algumas visões enviesadas, mas que pode chegar mais próximo de diversidade e inclusão, e um público que você pode bater o pé, esse público ele não vai mudar a perspectiva dele. E aí eu acredito que o importante é pensar em estratégias diferentes para cada um desses públicos. Para o primeiro, é reforçar, é dar esperança, ó, a gente não está só, existem outras pessoas que estão se mobilizando. Então crie comunidades, crie um coletivo para que a gente não perca a esperança. Porque a gente sabe que a gente vai falar palavrão, a gente vai chegar com uma postura aguerrida, a gente vai ter que pensar em diferentes estratégias para lidar, e que a gente não está só. Só que o neoliberalismo muitas vezes nos leva a acreditar que a gente está só, que a gente só vai conseguir mudar o mundo, mas a gente não vai conseguir. Com o público que está no meio, é sensibilização. Então é eu contar a minha história, contar a história de outras pessoas, para que essas pessoas se sensibilizem e pensem, putz, é verdade, não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual, está lá na legislação, artigo 5, todo mundo é igual, 5º, todo mundo é igual perante lei, tá, mas não é assim não, na prática não é. E de mostrar que sim, nós somos diferentes e nós deveríamos ter direitos que nos tornam pessoas para receber algo similar. A gente poderia viver numa sociedade equitativa, mas a gente não vive. E aí tem várias estratégias, inclusive mostrar o jogo, trabalhar com o lado lúdico, trabalhar com a imaginação para as pessoas virem, né? Agora, para o último grupo, então, existem regras aqui, existem leis. Você sabia que racismo é crime? Você imagina você gerar um processinho para sua empresa? Nossa, ninguém ia gostar, né? Imagina você ter que pagar um processinho, não é legal, né? E também as pessoas acreditam que liberdade de expressão é o mesmo que poder falar o que quer. Se você está dentro de uma organização, você tem que seguir os protocolos daquela organização. Por isso que quando a gente está numa organização, o seguro vai colocando política, coloca a política escrita para que ninguém mais possa fugir daquilo. Coloca na hora de contratação uma parte que fale, não é permitido LGBTfobia, racismo, machismo, assédio, em diferentes situações, capacitismo. Isso é super importante. E com esse público, óbvio, gente, no mundo poliana, a gente conseguiria chegar para todo mundo e falar assim, muda, porque é melhor ser melhor. Mas a realidade é que o mundo não é assim. Então, o que a gente tem que colocar? Essas pessoas, na verdade, os preconceitos dessas pessoas de volta ao armário. Não é a gente que tem que voltar para o armário. Ou, entre aspas, né, para a cozinha, para a senzala. Não. Essas pessoas que têm que colocar os seus preconceitos lá. E a gente, de grupos minorizados, a gente não quer que nos amem. A gente quer respeito. E respeito é você me tratar de forma cordial e sem me colocar para baixo e sem fazer com que o seu preconceito afete a minha carreira. E daí, para esse público que eu acho que é o mais difícil, é falar... Eu jogar mais ironiazinha, né? A educação, ela também é incômoda. Ela também é incômoda. Na verdade, ela também é incômoda. Eu acho que boa parte das vezes ela é incômoda. E muitas empresas, muitas vezes, organizações, elas pensam, você pode falar aqui na empresa, mas assim, a gente não quer nenhum incômodo. Não, então nem vou. Você quer falar sobre diversidade e inclusão, você vai ter que tirar a certeza das pessoas de alguma forma. Então, para mim, o que é mais importante é reconhecer que a educação é muito pouco potente
metodologias diferentes que vão fazer com que essa educação sensibilize pessoas é muito importante. E também da gente entender, educação é incômoda, a gente vai ter que sair dos nossos lugares de crença, de tranquilidade, para entender que eu não assino, quando eu nasço, eu não anoto lá, eu aceito só me relacionar com pessoas que são ABC. Eu vou me relacionar com um monte de gente que eu não gosto, no trabalho, fora do trabalho, na sociedade, de forma geral. E isso é o que me torna uma pessoa. Então não adianta a gente querer escolher com quem que a gente vai conviver no mundo. Isso é importante ser mostrado para todas as outras pessoas que nos seguem aqui. Você não está escolhendo com quem você vai se relacionar. E algo que para mim é muito importante e que eu falo sempre nas turmas é: se você está perdendo a esperança, entenda que você não pode. Não é um caminho possível. Mas se você está ficando com dúvidas, se abraça as outras pessoas e enalteça as outras pessoas que estão também com descrenças. Então, muitas vezes você vai ser impulsionadora, uma pessoa impulsionadora de outras, e às vezes você vai ter que ser impulsionada por outras pessoas. Mas o quanto o coletivo é importante nesse momento para que a gente não perca a esperança. E isso tem total relação com a educação. Nossa, eu estou emocionado aqui com tanto fala poderosa, importante. Eu queria então aqui agora, alguns já receberam institucionalmente, mas eu quero que cada um receba pessoalmente, com todo o meu carinho. Eu ia falar para a gente passar o microfone para a gente se despedir de vocês, né? Agradecer e despedir. Vou começar e já passo. Muito obrigada, Carline, pelo convite. Parabéns pelo jogo, pelo lançamento. E muito obrigada, né, a todos vocês que participaram. Aprendi muito com vocês aqui hoje. E seguimos em luta, né? Eu acho que eu quero só somar mesmo no finalzinho da sua fala, que me tocou bastante, né? Juntamente com a da minha amiga, que quando ela fala sobre posicionar e ter que se impor para que a sociedade não devore a gente, muitas das vezes quando a Nika Yai, que é essa mulher travesti, bate palma 3 vezes e grita muito mais alto, e aí a sociedade às vezes me enxerga como uma pessoa vulgar, como uma pessoa escrota, é simplesmente uma atitude que eu estou tendo para poder falar para a sociedade: pare de me matar porque eu já não aguento mais, sabe? E aí trazendo esse lugar de fala de como me apegar aos meus e às minhas para que eu possa me fortalecer a cada dia mais. E aí quando eu trouxe sobre a minha vivência enquanto uma ex-presidiária, e que eu não tenho problema nenhum em compartilhar isso com vocês, bem pelo contrário, isso só me fortaleceu para que hoje eu pudesse estar aqui hoje presente também. Uma pessoa me deu uma oportunidade de trabalho, né? Uma pessoa me deu uma oportunidade de continuar a viver, que é a Nick Lima. Salve a Nick Lima sempre. E aí eu pensei: Nica, o que você pode fazer para com que a sua comunidade de trans travesti pare de sofrer menos ainda essa transfobia? E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de mentoria juntamente com o Fundo Aguibara. O Fundo Aguibara é uma comunidade que existe e que seleciona cada mulher de um estado para poder fazer um curso de mentoria e para poder abrir a sua empresa. E eu fui de Minas Gerais para poder fazer essa mentoria. E aí foi aonde eu falei: eu acho que agora eu quero dar oportunidade para os meus e para as minhas. E aí foi aonde eu criei o Espaço Transbordar. O Espaço Transbordar é um espaço onde só trabalham pessoas trans, travestis, né? E que a gente se fortalece cada dia mais. Hoje a gente está aí com 2 anos de existência. E aí eu lembro que quando a gente começou a fazer o nosso bar, né? Eu tinha exatamente R$325 em conta e eu falei: eu quero comprar isso enquanto produto
né, de cervejaria e vamos trabalhar, mas eu quero trazer os meus comigo, eu quero trazer as minhas comigo. E aí a gente foi crescendo e a gente tem crescido cada vez mais. E é isso, eu acho que a gente se deu essa oportunidade de crescer, a gente se deu essa oportunidade de se cuidar, a gente se deu essa oportunidade de amar. Ah, Níquel, mas por que você está trazendo isso? Porque eu acho que é tão gratificante quando a gente traz esse lugar de cuidado, esse lugar de afeto. E aí eu vou citar o nome de 3 pessoas que são pessoas muito próximas de mim, que eu sei que se eu hoje pegar o meu celular e falar não tá legal, não tá bacana, e eu acionar essas pessoas, eu sei que elas vão cuidar de mim. Uma dessas pessoas é a Justine, essa outra pessoa também é o Caio, e também a minha amiga Luana, né? São as pessoas mais próximas de mim, que eu sei que se eu acionar nesse exato momento, elas vão estar ali preparados ou preparadas para poder me acolher, porque é um afeto muito mais do que uma existência de uma artista drag queen, transformista ou atriz, mas também enquanto uma pessoa. Então é só gratidão. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, trazendo a minha vivência. Obrigada pela oportunidade de vocês abrirem o coraçãozinho de vocês e a mente, escutar a nossa realidade. E é isso, dando voz de quem é a voz, dando espaço de quem é o espaço e dando fortalecimento a essa existência de quem é essa existência. Então eu só tenho que agradecer que hoje eu acho que esse carinho, esse afeto, esse amor vai me fazer sentir 100 anos mais viva e entender que é isso. Eu quero fazer multiplicadoras, mas eu quero que a gente também entenda que, independente dessa sociedade tão transfóbica que a gente vive, vamos transmitir o que existe dentro do coração de cada um de nós, cada uma de nós, que é o amor, o afeto, o carinho, o respeito, o cuidado e, acima de tudo, a oportunidade. Então, gratidão pelo cuidado com que cada um de vocês tem para comigo, para com o meu trabalho, e de estar aqui presente. Quando o Justine me trouxe o convite para poder estar aqui, eu falei, mana, bora, estamos juntas demais na conta, sabe? E aí eu fechei toda a minha agenda do dia de hoje, não quis fazer mais nada para poder estar presente nesse lugar que é muito importante, né? Carlinhos, obrigada demais pela oportunidade de confiar a maquiagem em mim, né? E te deixar cada vez mais bela. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Gratidão demais da conta e seguimos sempre juntos. Gente, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui compondo essa mesa com pessoas com falas tão importantes. E eu penso que é isso, é reflexão sobre sairmos dos nossos lugares, das nossas caixinhas, sairmos do lugar de um homem gay que passa por diversos recortes de privilégio. E quando a colega falava de como a mulher, de como a sociedade vê a mulher, eu vivencio isso com a drag queen que eu trago, porque o Gilbert militante, ele é muito bem aceito, é tudo legal, mas quando as pessoas descobrem que o Gilbert faz uma drag queen, é tão complicado, as pessoas dão um passo para trás, os amigos falam, poxa Gilbert, não podia ficar só como Gilbert, só na militância, vai vestir de mulher? Esse vestir de mulher, ele diz muita coisa. Ele diz muita coisa. Então, acho que hoje ficam muitas reflexões aqui, de muitos recortes, e a necessidade de sairmos desse lugar, do lugar do Gilbert, simplesmente, e perpassar por esses lugares, de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa preta, de uma mulher. Eu acho que hoje a gente sai daqui com essa responsabilidade de reflexão. Obrigado, Ana. Obrigado, Carlinhos, pelo convite. E a você. Acredito muito na educação, não é à toa que eu estou há 19 anos nessa luta, que a educação, ela transforma. E nós só estávamos falando dos coletivos, como é importante toda uma sociedade. Vocês que estão aqui, se vocês estão escutando, é porque vocês têm algum tipo de familiaridade com o tema.
Participem, tragam pessoas de qualquer forma. É possível, não tenho tempo. A gente tem tempo. A gente tem tempo. Sou mãe solo, tenho filhos, não tenho filho atípico. Então, a gente arruma tempo. É possível. Então, assim, fazer parte de coletivo, fazer parte de movimentos, irem à escola. Estamos precisando de pessoas que vão à escola. Independente de qual seja, visitem a escola, procure saber se tem programas, se pode ajudar, porque a gente está vindo com uma maré, principalmente, né, a gente tem um ano de eleição aí pela frente, e a gente realmente está vindo de tsunami, então a gente precisa se armar. Então, assim, o que eu posso deixar é que a educação salva. E a única esperança que a gente tem é ela. Muito obrigada a todos. Um foi ótimo. Obrigado a todos. Bom, gente, foi uma honra participar aqui, reencontrar pessoas que eu conheço e conhecer novas pessoas. Níquer é uma amiga querida, que a gente já viveu muita coisa ruim juntos, né? Em 2018. Nossa, gente, muito ruim mesmo. Em 2018, Níquer e eu dávamos capacitação sobre cidadania LGBT nos agentes prisionais, lá em Ribeirão das Neves. Eram os piores dias do ano para mim. Assim. Eu passava mal 3 dias antes. Por fim, eu quebrei o pé. Gente, não tem jeito mais, eu quebrei meu pé. Eu preciso que eu no meu lugar. Mas a gente passou um ano indo conversar cara a cara com as pessoas e falar assim: não pode bater, não pode matar, não pode estuprar, sabe? É um momento horrível, assim, uma lembrança horrível que eu tenho, mas que Níquer estava lá comigo, sempre sorridente, sempre com uma palavra importante, assim. Justine, que a gente se encontra regularmente todo ano agora, né? Trabalhamos juntos na Operação da Parada. Lícia, que eu conheci aqui. Mariana, que a gente reencontrou, né? Esse grupo a gente já se encontrou também no passado. Héctor é um amigo de muitos anos também, a gente já fez muita coisa juntos, muita coisa publicada juntos, já choramos muita coisa ruim juntos também, já trocamos muitas coisas. Gabriel, que já me identifiquei muito com os problemas, que são muito parecidos. E a Carlinha, que chegou num momento muito importante para a política de Belo Horizonte, reforçando que a gente não está no caminho errado, que a gente está batalhando, uma batalha que a gente está vendo que é muito difícil, né? A gente viu aqui o tanto que é difícil, mas comprovando o que eu sempre digo e acredito, que tem muita gente boa fazendo coisas boas espalhadas por ainda, mas isso aqui já é organizado. Então que a gente continue se organizando para enfrentar tudo isso e para fazer todas as mudanças. Obrigado a vocês. Eu queria agradecer muito por estar aqui. Também organizaram esse momento e todas as pessoas que estão aqui. Para mim, 2 palavras ficam bem marcadas no encontro de hoje: personalidade e empatia. E como é possível que quando a gente convive, a gente reconheça outras vivências diferentes das nossas e que, por serem diferentes, podem nos acrescentar muito e fazer com que a gente tenha mudanças nas nossas perspectivas. E uma frase que eu costumo dizer é: a gente está caminhando com passos de formiguinha. Tem muita coisa para mudar, mas com passos de formiguinha, com muita vontade. E, obviamente, a gente tem a realidade nos assusta, mas a gente também pode enfrentar a realidade com otimismo, é o que a gente estava falando lá fora, né? Que ainda que otimismo significa que a gente vai viver sem reconhecer as dificuldades, mas sabendo que é melhor a gente fazer algo do que a gente não fazer. Então, que a gente continue caminhando com passos de formiguinha, com muita vontade, para que futuramente esses passos de formiguinha virem passos de dinossauros, tipo T-Rex, assim, né? Bem grandes.
Agradeço demais o convite. Para mim é muito importante estar aqui, pessoas tão queridas que eu já conheço, outros que vinha conhecer. E quando minha mãe perguntou como é que eu faço para não ter mais deficiência, eu engoli seco, mesmo trabalhando com a causa, não soube responder, mas de noite eu falei para ela assim, que ser diferente não faz ela ser menos gente, faz ela ser diferente. E todo dia é um dia diferente na causa da pessoa com deficiência. E são abusos, são violações de direito o tempo inteiro, são falta de verba, falta de dinheiro, gente mal intencionada, mas gente muito bem intencionada também. Acredito que espaços como esse fazem a gente ter força e faz a gente ter mais esperança. E faz a gente muito mais animado para fazer 1 milhão de coisas a mais, sabe? E principalmente por conviver. O maior conselho que eu recebi da causa da pessoa com deficiência foi de um senhor de lá por volta de 80 anos que teve uma filha com deficiência. E ele falou assim, cara, conviva com o máximo de gente que pensa e age diferente de você. Aí você consegue ter mais pensamento, mais coisas diferentes a ser trazidas no seu discurso. E aqui é conviver com pessoas diferentes. Muito obrigado. Obrigado a você. Então, gente, não sei se eu contei para alguns, né? Mas que essa semana eu fui parar no hospital, né? Assim, nessa avalanche aí da produção e tudo. Então, assim, nada aqui teria acontecido se não fosse os maravilhosos anjos da guarda que eu tenho, entendeu? Para começar, minha família foi a Tati, também. E o Luan, meu filho, também, que fez um show maravilhoso para a gente, né? O pessoal da nossa produção, que se salvou, a Tati, em todos os aspectos, a Ana Cláudia Andrade, a Andréia, o Fúrio e o Berico Ruiz. Os nossos monitores, né, que deram sessões de jogos ali, a Paloma, o Vitor e a Jaqueline, né? E o pessoal que fez todo o registro, aliás, desde o começo do trabalho, a Liliane, o Elcio, né, o Jânio Pellegrini, o Oscar Araújo, que não só estão fazendo todo esse registro aqui, como fizeram todo o trabalho no social media, né? E muito agradecer também à Prefeitura de Belo Horizonte que apoiou o jogo e também, né, ao pessoal da Usina de Cultura que fez um trabalho maravilhoso, a Jade aqui, né, um evento que rolou simultâneo com a feira, foi tudo muito lindo, sensacional o trabalho do pessoal aqui, a Usina de Cultura, né? Tudo isso pra gente, né? Deixa eu falar? Sim. Rapidinho. Eu queria também, assim... Vem cá. Não, moça. Fala no microfone. Ô, gente, não. Eu queria agradecer a riqueza. Eu fiquei emocionada, eu tô vontade de chorar, porque assim, deu vontade de chorar em cada fala. Assim, é emocionante a gente ouvir tanta coisa de verdade, né? As pessoas falando o que elas sentem, o que elas vivem. E eu queria agradecer, porque eu aprendi demais com o que eu ouvi aqui hoje. Emocionante, emocionante. Muito obrigada. Obrigado. Claro, agradecer demais a Nícola, a Lícia, Mariana, que é minha prima, não sei se vocês sabem, né? Caio, Héctor, Gabriel e a Elizabeth, que ela é minha cunhada, e ela quer dar um depoimento aqui também, ela é mãe de um rapaz com Down, né? Eu queria só agradecer também, falar que foi muito lindo, que eu queria que isso aqui tivesse lotado para ouvir. Eu também estou emocionada. Trabalho com instituição que está com recém-criado setor de responsabilidade social. Então, eles estão em busca de pessoas de referência para levar uma palavra para os próximos passos, né? Porque está tudo muito novo.
vou querer o contato de vocês todos, tá bom? Obrigada. Então, boa noite, né, a todos, todos e todas. Feliz Dia das Mães, daquelas que são mães, né? Estamos aí próximo da véspera. Parabéns novamente, Carlinhos, foi, né, um sucesso e eu tenho certeza que está só começando o sucesso desse jogo. E eu acho que é isso, né, gente?